E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. A embreagem e a caixa de câmbio são unidades tradicionais de qualquer carro nacional ou estrangeiro. A transmissão é um elemento que garante o fluxo de torque da unidade de potência para as rodas. Se antes a maioria dos veículos era equipada com uma caixa mecânica, hoje cada vez mais motoristas dão preferência à transmissão automática hidromecânica. Isso se deve, em parte, ao fato de que o gerenciamento do carro é simplificado, pois não há pedal de embreagem e a mudança de velocidade é automática. Finalidade da transmissão combinada em um carro de passeio. O estilo de vida dos motoristas modernos está mudando significativamente. Atualmente, há cada vez mais exigências de conforto ideal ao dirigir. As unidades padrão dos carros passam por mudanças significativas. Entre os exemplos marcantes, podemos destacar a combinação de transmissão mecânica e hidráulica. Se falarmos sobre a transmissão hidromecânica e o que ela é, a primeira coisa a entender é qual é a sua finalidade. A principal diferença está na mudança suave do movimento rotacional. O controle facilitado tornou possível abandonar o uso da embreagem, já que o controle combinado é responsável por todos os processos. Com uma transmissão automática, podemos falar sobre as seguintes situações relacionadas ao gerenciamento do automóvel durante a troca de marchas. A transmissão é desconectada do trem de forca. Se as condições da estrada mudarem, o valor do torque também mudará. O uso de uma transmissão automática em um carro permite que você obtenha várias vantagens inegáveis. Além da automação da troca de marchas, também vale a pena observar o aumento do desempenho da unidade de potência e da caixa e a melhoria da passabilidade do veículo em condições off-road. Variedades de hidromecânica. Durante muito tempo, as caixas de câmbio automáticas foram instaladas exclusivamente em carros da classe média e da categoria Premium. Até o momento, a unidade tem sido usada em massa e cada vez mais popular entre os motoristas. A transmissão automática pode aumentar significativamente o conforto durante a condução, mas vale a pena considerar que essas unidades diferem em variedades, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Depois de entender o princípio de operação das caixas de câmbio hidromecânicas, será possível decidir qual tipo de transmissão automática é adequado para um determinado motorista. Vale a pena mencionar os seguintes tipos de caixas de câmbio hidromecânicas: automática e hidromecânica. Essa é uma das primeiras transmissões desse tipo, que surgiu como uma alternativa à mecânica. O projeto é uma combinação de um conversor de torque e controle planetário. A presença de componentes eletrônicos permite aumentar significativamente os recursos funcionais da unidade. Transmissão com variador. Ela é menos popular devido à ausência das marchas fixas usuais. As vantagens incluem a máxima suavidade de condução, o que é explicado pela ausência de mudanças de marcha. O projeto da transmissão continua o seguinte: o conversor hidráulico comum é usado para a transmissão de torque, e o torque é alterado mudando o diâmetro da polia motriz e da polia movida. Esses componentes são conectados por meio de uma correia e uma corrente, e a mudança no diâmetro dependerá da velocidade e da carga. Caixa robótica. Começou a ser usada maciçamente há cerca de 20 anos. Há poucas diferenças em relação à mecânica, a uma embreagem, mas a diferença é que a embreagem é controlada automaticamente. As vantagens do robô incluem baixo custo, aceleração dinâmica e economia de combustível. Quanto às desvantagens, a principal delas é a diminuição do conforto. Caixas pré-seletivas com embreagem dupla. Esses dispositivos incluem DSG ou PowerShift. A unidade pode ser atribuída ao controle robotizado, mas com características técnicas superiores. Em termos de design, ela se assemelha à mecânica usual, mas desta vez os engenheiros usaram duas unidades colocadas em uma caixa ao mesmo tempo.
Leia também: iluminação feita por ele mesmo para o botão da caixa de câmbio de um carro, as unidades robóticas e as transmissões automáticas. São dispositivos que visam simplificar a interação do motorista com a transmissão. Funções do conversor de torque: um transformador hidráulico e essencialmente uma embreagem hidráulica avançada. Uma embreagem convencional executa a tarefa de rotação simples, ao passo que, no caso de uma transmissão automática, é adicionado um aumento na posição de torque. A unidade executa várias funções básicas, uma das quais é a ação de amortecimento durante o movimento rotacional. Se a diferença na velocidade de rotação for constante, ocorrerão perdas, portanto, ocorrerá o travamento, como resultado do qual o torque começará a ser transmitido pelas molas de amortecimento. A embreagem de travamento cumpre outra função útil, a prevenção do aumento do consumo de combustível. Falando sobre as funções da transmissão hidromecânica do carro, vale a pena observar alguns fatores negativos. Importante, ao travar, geralmente há um aumento da pressão sobre componentes importantes do motor e da transmissão. Os componentes de fricção podem se desgastar mais rapidamente e as partículas de fricção podem entrar no óleo. Como resultado, o desempenho ao dirigir pode se deteriorar e as trocas de marcha podem não ser mais suaves. Os proprietários de automóveis precisam tomar cuidado com a caixa durante a aceleração ou a frenagem. Projeto do conversor de torque. Você pode entender qual é a estrutura da transmissão hidromecânica estudando seu projeto. Os principais componentes são o conversor de torque, a engrenagem mecânica e os mecanismos de controle. O conversor de torque, o principal componente, desempenha praticamente a mesma função da embreagem. Examinando o design dessa peça, pode-se ver que ela consiste em 3 rodas, que têm um formato especial. A primeira roda é uma roda de bomba, cujo objetivo é realizar a conexão entre a unidade hidráulica e a unidade de potência. O segundo anel é a turbina, que forma uma conexão com o eixo primário da caixa. A terceira roda é uma roda de reator, cuja função é aumentar o torque. Todos os 3 componentes são fechados por meio de uma carcaça especial, cujo volume interno é preenchido com 3/4 de lubrificante. A partir do motor, o torque fornecido à parte de bombeamento e, em seguida, por meio de movimentos rotativos, direciona o lubrificante para a roda da turbina, fazendo com que a forca seja transmitida ao eixo primário. À medida que a carga é aplicada, o conversor de torque altera automaticamente o torque da forca, que, por sua vez, sendo transmitida às unidades mecânicas, será trocada por meio de componentes de atrito. A cabeça do fluido que flui do disco de pressão para a turbina também é controlada automaticamente. Caixa de engrenagens planetária. Uma transmissão automática geralmente usa uma caixa de câmbio planetária. Apesar de seu design simples, o torque é ajustado conforme necessário e direcionado para a engrenagem solar. A engrenagem planetária é acoplada às engrenagens satélites de rotação livre, que tem um driver especial para a comunicação com o eixo. O torque será transmitido pelo driver quando o pinhão estiver no modo retardado e, se o pinhão for desengatado, os satélites começarão a enviar torque para ele. O funcionamento de uma caixa de engrenagens hidromecânica pode ser entendido estudando-se seu projeto. A caixa de engrenagens planetárias é uma das variedades do sistema combinado. O nome Duno se deve ao fato de que os satélites giram em torno da engrenagem central como os planetas do sistema solar. O uso desses componentes no automático se deve à simplicidade de modificar a relação de transmissão. Para isso, basta desacelerar uma das partes Duno ou conectar vários elementos por meio de uma embreagem de fricção. Leia também pedal do acelerador eletrônico, suas falhas e ajustes, parte eletrônica da transmissão automática hidromecânica. As caixas de câmbio automáticas modernas são equipadas com controle eletrônico, o que lhes permite manter os torqueis definidos com maior precisão. Se nos dispositivos mais antigos era uma questão de 6 a 8%, as caixas de câmbio controladas eletronicamente podem manter uma precisão de 1%. Há novas possibilidades. Com base na velocidade e na carga do motor, o computador pode determinar a massa do veículo e fazer as correções necessárias.
Os principais componentes do sistema de controle eletrônico são a alavanca de controle e a unidade eletrônica. Esse sistema também inclui alguns subsistemas, como o subsistema de controle manual, o sistema que produz os sinais controlados, elementos de funcionamento, proteção automática, unidades de medição, sistema executivo. Prós e contras da hidromecânica. Os carros equipados com transmissão automática proporcionam uma direção mais segura e confortável, pois oferecem a oportunidade de se concentrar na estrada, sem se distrair com ações desnecessárias. Uma vantagem especial e obtida por motoristas novatos que têm dificuldade em usar a mecânica. Importante: se um aluno for treinado em uma escola de direção para dirigir um carro com transmissão automática, ele não poderá dirigir um veículo com transmissão manual, pois haverá uma anotação correspondente na carteira de motorista. As vantagens de uma caixa de câmbio automatizada incluem o seguinte: as engrenagens não precisam ser trocadas manualmente, a potência e fornecida de maneira uniforme. Os carros equipados com uma transmissão automática são caracterizados por um funcionamento suave durante as trocas de marcha. No caso de uma transmissão manual, pode haver dificuldades com a partida e o motor pode parar se a embreagem for reduzida bruscamente. Nos veículos com transmissão automática, esse processo é controlado por componentes eletrônicos. A caixa automática tem suas próprias desvantagens, sendo a principal delas o alto custo de manutenção. Vale a pena observar os altos requisitos das condições operacionais. Outra desvantagem é a falta de possibilidade de dar partida no carro com um empurrador, quando a bateria está descarregada. A hidromecânica é uma opção para os proprietários de carros que não têm restrições financeiras e não estão dispostos a sacrificar seu conforto. Com gerenciamento e cuidados competentes, o carro automático é mais confiável e seguro de dirigir. Em conclusão, a caixa de câmbio hidromecânica é uma tecnologia fascinante que combina a eficiência dos sistemas hidráulicos com a mecânica tradicional, proporcionando uma experiência de condução suave e responsiva. Compreender seu funcionamento nos ajuda a valorizar ainda mais a engenharia automotiva e a inovação que impulsiona a indústria. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas e despertado seu interesse por esse componente essencial dos veículos modernos. Obrigado por assistir.